coisa existente, entre as coisas, incriada. Outra hipótese, outros creem que está em pauta a criação material e que a anterior criação espiritual foi olvidada pelo momento, né? Aqui no caso eles citam apenas a criação material. Alguns limitam a questão ao sistema solar, mas por certo não era isso que o autor sagrado tinha em mente. E a outra hipótese, quase certamente, a expressão os céus e a terra refere-se ao universo organizado e adornado que conhecemos, não incluindo a anterior criação espiritual, embora não haja consenso entre os eruditos quanto a esse particular. É como se provavelmente, tá? Aqui Champlin menciona que o autor tenha tentado passar a ideia, ou provavelmente tenha tentado passar a ideia de que céus e a terra fosse o universo, tá? A parte física do universo. E o interessante nesse momento, nesse ponto, é que ele vai citar uma hipótese, né? A hipótese da pré-existência. Ele pergunta: pré-existência? Houve uma criação espiritual antes da criação física? Em tempos posteriores, tornou-se comum a crença dos hebreus de que a criação espiritual antecedeu a física por um longo período de tempo. Targum, no caso de Jonas e Jeremias, sobre Gênesis 3.24, que seria o capítulo 3, versículo 24. Alguns intérpretes usam Jeremias 1, capítulo 1, no caso, versículo 5, para mostrar a pré-existência da alma humana, uma ideia comum na teologia dos hebreus posteriores. Provérbios 8, capítulo 8, no caso, versículo 22, aludem ao logos pré-existente, ou uma sabedoria divina personalizada por alguns intérpretes. Outros veem a pré-existência em Eclesiastes 1, no caso, capítulo 1, versículo 9 a 11. Só não repare, né, que eu costumo ler 1 de 9 a 11, que eu já sei que é o capítulo 1, tá? Mas eu vou falar capítulo 1, versículo de 9 a 11. A história de Lúcifer, né, Isaías, capítulo 14, versículo 22, quase sem dúvida indica que a queda de Satanás ocorreu em algum passado remoto, antes da criação física. Só lembrando, tá, galera, que algumas vezes, algumas passagens aqui, principalmente de Champlin, tá, eu vou falar Satanás, que Champlin, quando eu mencionar o comentário de Champlin, né, vocês verão que o Champlin ele acreditava no diabo, tá, esse tipo de coisa, Satanás, Lúcifer, uma força contrária a Deus, tá? Só para deixar claro, tá? O que descreve aqui, nem sempre eu concordo com isso, é o que eu acredito, tá? Só estou, no caso, repassando o que ele descreve nesse momento, tá? É algo mais profundo, mas é só para deixar claro que, no caso, essa parte de Satanás, Lúcifer, tá? É algo mais crença do autor, certo? Então, o que ele quer dizer é o seguinte, que existem evidências, inclusive na própria Bíblia, tá? Isso é muito importante, tá? A importância de ter um comentário mais profundo, porque você vê que nessas questões, quando ele menciona Jeremias, menciona Provérbios, Eclesiastes, né? Outros comentários, no caso menos profundos, eles não abrangem tanto essa questão. Então, se a pessoa de repente não tem um comentário desse tipo, ela acaba passando batido algo que poderia acrescentar no seu estudo, tá certo? Então é basicamente isso que ele menciona, que há indícios na própria Bíblia, de que há uma ideia pré-existente da criação. Existia algo, digamos, invisível, imaterial, espiritual, que passou a existir, certo?
Isso é muito interessante, tá? Da gente entender. Algo que pré-existe a criação material. Seria o que? Uma realidade espiritual? Provavelmente. E, no caso, para fechar, né? Eu vou só confirmar aqui para vocês. E viu Deus que era boa luz. Né? E viu Deus que era boa a luz. Deixa eu só puxar aqui. Fez Deus separação entre luz e as trevas. Não, e disse Deus, haja luz e houve luz. Perdão, eu acabei pulando o versículo. E disse Deus, haja luz e houve luz. Aqui, tá, menciona basicamente nessa parte que a intenção de Deus acerca da criação. Ele teve a intenção de que a luz existisse, a luz simplesmente existiu através da sua intenção, certo? Alguns compõem que a luz, no caso agora sempre citando, tá? Que a luz vinha do Sol, que já existiria, mas que ainda não tinha sido posto como centro da órbita terrestre, conforme sucedeu mais tarde. Outros veem uma metáfora na expressão que não pode ser compreendida por meio de explicações literais. Certo intérprete aludiu a uma espécie de corpo luminoso, não o Sol, que se movimentaria de leste para oeste e que posteriormente teria sido transformado no Sol. Outros lembram a coluna de fogo e de nuvem da história posterior de Israel, pensando então que havia algo parecido com isso. E aí, no caso, o Champ chega situação de que todas essas explicações são inúteis. A luz e as trevas, apesar de não podermos entender bem a declaração do autor sacro, as lições morais e espirituais são óbvias. É preciso o Espírito de Deus para que o caos escuro da vida de um homem seja iluminado. Aí ele menciona aqui, as Escrituras preveem que a obra de Deus culminará na era futura em que não haverá mais trevas. Apocalipse, capítulo 22, 5. Deus é luz. Os homens são luzes quando são piedosos. Jesus é a luz do mundo. Israel seguia a luz de Deus ao ser libertado do Egito. Êxodo, capítulo 13, 21. Ver também Isaías, capítulo 45, 7. Esse último versículo afirma que Deus também criou as trevas, embora hesitemos em afirmar tal coisa. Espiritualmente falando, porém, as trevas existem com um certo propósito, até que venham a ser finalmente revertidas. Quer dizer, aquilo que ele está querendo dizer é o seguinte, que no caso a luz é Deus, tá? É a manifestação de Deus, e que a hipótese, no caso das trevas terem sido criadas por Deus, é porque, entre aspas, Deus teria um propósito para que a luz, lá na frente, futuramente, sobrepujasse as trevas. Certo? Essa era a ideia passada por Champ. E para fechar, né, o quarto versículo, viu Deus que a luz era boa. Champlin menciona essa luz era uma perfeita representação de seu pensamento, um reflexo da essência do seu ser. Porquanto Deus é luz. Essa luz era agradável, deleitosa, útil. Foi o primeiro passo na reversão do caos escuro. É interessante que as lendas babilônicas atribuam a criação a Marduk, o Deus Sol. Os homens percebem a importância capital da luz, da qual dependem toda a vida e a ordem. Em tudo isso, porém, não devemos procurar meros fatos científicos e sim verdades espirituais muito importantes. Ou seja, aqui no caso é simplesmente uma continuação do do versículo 3. Disse Deus, haja luz, e houve luz, e viu Deus que a luz era boa. Ou seja, ele, como Deus é luz, ele teve a intenção de passar a sua essência para a criação
e ele mesmo percebe que aquilo que ele de fato pensou em fazer aconteceu. É o que de fato ele conseguiu passar, digamos assim. E aí ele, no caso, se parabenizando, digamos assim, de que não, realmente o que eu fiz é muito bom. Isso é basicamente o que eu entendo sobre essa passagem. Bom, e é isso. Esse é o versículo do 1 ao 4. Tá? Eu pretendo dar continuidade ao próprio capítulo, versículo 4, né? Eu confundo com o capítulo, versículo 4, na segunda parte, tá certo? Para não ficar muito maçante, já tem aqui 22 minutos de vídeo, 23, vai ficar uma coisa muito maçante para vocês, né? Mas é interessante a gente entender sempre como o que o autor sempre quer passar nas escrituras, tá certo? E é isso aí, galera. Um forte abraço. Eu volto com a segunda parte do estudo do capítulo de Gênesis 1 ao 4. Lembrando, tá? Eu não quero chegar a uma verdade absoluta. Quero passar um conhecimento para vocês, a minha interpretação a respeito desses comentários, tá? E quero compartilhar com vocês a respeito disso, tá certo? Um forte abraço, até a próxima. Tchau, pessoal.